A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a Lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a 5ª maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito.
Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado Horário Lunar Padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969. Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol e, em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria lua. Provavelmente ela colidiria com Mercúrio, ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol, e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua lua porque também está muito perto do Sol. A Lua, um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Costumava ser tão diferente. Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua, e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta.
Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 quilômetros da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar.
Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros, e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Há ainda muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando o nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de 1/3 da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando, cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura. Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer, mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial.
Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da Lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na Lua, é melhor pensar 2 vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A Lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a estação espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a Lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5. Se a Lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para serem instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6. Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser 2 vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7. Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora. O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais.
Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente.